Então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre falar em línguas, né? Vamos lá começar nossos estudos. Essa parte eu vou estar mostrando é a primeira vez que Yahushua fala sobre essas línguas, né? Falar sobre línguas, tá? Pegando a Bíblia aí, tá? Pode ser uma comum. Marcos, vou estar lendo o capítulo 16, verso 15 ao 17, tá? Aqui eu peguei da restauração, tá? E ele disse-lhes: Ide por todo Ola Hazat, que é todo este mundo, esta terra, este lugar que nós vivemos aqui, e proclamai a Besorhat, as boas novas, ou o evangelho, ou a palavra dele, né? Porque ele é a palavra de Yahweh, né? Ele é a palavra viva. Ele é a Torá viva, ele é o evangelho vivo, ele é a boas novas. Ele fala para eles fazerem o que? Toda criatura, certo? Só para a gente entender um pouquinho aqui, quando ele fala assim, para toda criatura, é para toda criatura mesmo, não importa, é para todas as nações, para qualquer tipo de idioma, entendeu? Mas como é que eles iam conseguir falar isso para toda criatura e para todo mundo? Todo Olam Hazé. E ele continua, Yahushua. O que crê e foi imerso, tá? É imerso, tá? A palavra certa. Mas podemos falar batizado, né? Será salvo, né? A gente tem que crer e ser batizado, certo? Mas o que não crer será condenado. Tá rapidinho, só um extra aí para o nosso estudo. É assim, pessoal. Muita gente está falando aí no privado, também no grupo. Estão com medo de não conseguir ser batizado em nome de Yahushua, né? É assim, pessoal. Quem não tiver oportunidade até o final da vida, não se preocupem, tá? Porque teve muitas pessoas na própria Bíblia que não tiveram oportunidade. Mas se você tem uma oportunidade de ser batizado por outro irmão que já segue Yahushua e Yahweh, tá? Não perca essa oportunidade, faça isso, tá? Eu vou dar só um exemplo simples aqui para continuar, porque isso não faz parte do nosso estudo agora. O exemplo, um dos ladrões, né, assassino não sei o que era, agora, que estava do lado de Yahushua na cruz, né, ele acreditou, ele creu, mas é que ele não teve oportunidade de se batizar, entendeu? Deu para entender aí, pessoal, né? Mas se você está tendo oportunidade, né, de ser batizado, se batize. Tá, continuando, voltando ao assunto sobre línguas. Ele fala aqui: e estes sinais seguirão aos que crerem, tá? Esses sinais. E em meu nome expulsarão os Oshedim, né? Que são, pode ser demônios, pode ser Néfilim, do jeito que vocês melhor entender. O que tiver entre parênteses eu coloquei aí para ficar melhor entendimento. E falarão, coloquei bem aí, ó, novas línguas. Para eles proclamar esse evangelho, a boas novas, a palavra de Yahweh e Yahushua, a todo mundo, eles têm que ter novas línguas, de uma forma bem simples de se entender. Eu não vou entrar muito em teologia aqui, porque senão vai ficar muito difícil. Então vou deixar uma coisa bem simples, bem simplesinha mesmo, um estudo bem simplesinho. Vamos continuar aqui. E aí aqui fala, né? Como levariam para todo mundo, né? Mesmo não sabendo todos os idiomas que existiam, né? E aqui eu peguei a parte de Atos, capítulo 2, verso 1 a 11, tá? Vou estar lendo aqui. E quando a contagem para Moed de Shavuot se completou pelo homem, todos eles estavam num só acordo, no mesmo lugar. E subitamente veio um som do chamaim dos céus, como que do rugir, né? Isso aqui é espírito. E encheu toda a Bate, aquele lugar onde eles estavam ali, tá? Onde eles estavam sentados. Bate é o lugar, a casa, um local que eles estavam.
E ali apareceram divididas entre eles línguas como que de fogo, e pousava sobre cada um deles. E todos eles ficaram, deixei bem grifado aí, ó, cheios, né? Isso aqui é o Espírito Santo, tá? Eu acho que é Hadagosh. E começaram a falar, ó, aqui, ó, começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar em outras línguas, beleza? Em outras línguas, não na língua dele, mas em outras línguas. Tá dando para entender? Foi em outras línguas, não em outra língua. Em outras línguas. E a gente vai continuar, a gente vai entender porque são outras línguas. A língua dos anjos, a língua, né? É outra língua, tá? Não tem línguas lá, não. É uma língua, tá? Então, tá, eles começaram a falar em outras línguas, no plural. Conforme, né, o Espírito Santo, aqui tá, Hadox, lhes concedia a pronunciar, tá? E estavam habitando em, isso aqui é Jerusalém, tá? E Yahudim, homens piedosos, né? Que vieram de todas as nações debaixo dos céus, tá? Esses homens aqui, eles vieram de todas as nações debaixo, chama aí céus, tá? Continuando no 6, verso 6. Ora, ao soprar esse rugido lá fora, tá? Essas outras línguas, a multidão se aglomerou, né? Essa multidão ali que estava ali por perto. E estava confusa, porque cada homem, né, daquela multidão de várias nações, ouviam falar em sua própria língua. Por quê? Existiam vários homens ali de várias nações diferentes, tá? Que cada um tinha uma língua nativa. E aqui no verso 4 ele fala o quê? Começaram a falar em outras línguas. E qual foi essas outras línguas? As línguas nativas de cada um daqueles homens, tá? E no verso 7, ficaram todos admirados e maravilhados, tá? Esses outros homens de várias nações, de várias línguas diferentes, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos esses que estão a falar, né? Ele estava falando, esses aí não são galileus que estão falando essas outras línguas, né? Aí ele faz essa pergunta: como então ouvimos, né? Nos ouvimos falando em nossa própria língua nativa. Então ele, nesse momento, ele não estava falando aquela língua que é falado diretamente com o Papai do Céu. Ele está falando em outras línguas. Quais essas outras línguas? Eram essas outras línguas aqui, ó, nativa de cada homem daqueles lá. Mas quem eram esses homens que estavam ali? Ali fala assim, ó, partos e medos, elimates, elamitas, quer dizer, israelitas, né, que habitavam em Arão, entre os quais se acham os Yahudim. Aí ele fala, e os de Capadóquia, os de Pontos e também os da Ásia Menor. Então aqui, olha quantas línguas nativas tinha aqui. E eles conseguiram falar através de quê? Do Espírito de Yahu, o Espírito Remetes, que é o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, o Santo. Através dele, eles foram batizados, tá? E conseguiram falar em outras línguas. Qual era essa outra língua dos anjos? Não era outra língua, era outras línguas. Então eles ficou bem claro isso, beleza? Vamos continuar. Olha aqui. Ia me esquecendo. O verso 10. Só para terminar, né? Ele fala aqui, olha, ele continua falando, desculpa pessoal, ele continua falando Frigia e Pafulia e Mitzari, né? Aqui são outros lugares também, tá? Outras nações. Eu que achava nas partes da Líbia, próximo do Cirene, eu Yahudim, eu Gerim de Romiar, em companhia dos Ire e Arro. Tá. Ali fala dos cretenses e arabianos. Ali fala assim, nós ouvimos falar em nossas línguas acerca das maravilhas obras de Elohim, tá?
Então eles escutaram ali, na hora que eles estavam sendo batizados, as maravilhas das obras de Elohim nas suas próprias, né, línguas nativas. Tá, beleza, deu para entender, né? Outras línguas, não foi na outra língua, outras línguas, tá? Acho que deu para entender. Eu tô deixando bem simples mesmo, bem simples para todo mundo entender, tá? Eu não vou entrar muito em detalhinho aqui não, tá? Vamos lá, continuar. E essa é agora que vem a parte, né? Legal, tá? Antes de mais nada, o que eu queria falar para todos é o seguinte: nunca, 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 nunca devemos falar o seguinte: se está tendo um culto religioso, missa, e religioso, coisas religiosas aí, a gente nunca, presta atenção, nunca pode falar que algo, por exemplo, a pessoa está falando lá, né, aquela língua, tá? A gente nunca pode falar que aquilo ali é do demônio, é de Lúcifer, é do mal, que aquilo não é de Deus, é do mal. A gente não pode. Por quê? Porque assim, muitas pessoas estão aprisionadas ali e ainda nem souberam, não tem nem ideia o que significa Yod, Rei, Vav, Rei, não sabe nem de Yarro, e Yahushua não sabe de nada disso. A pessoa ainda não sabe, ninguém chegou com aquela pessoa e falou. Então, de alguma maneira, aquela pessoa ainda está tentando de alguma maneira chegar ao pai, chegar ao filho. E eles vão escutar aquela pessoa, tá? Ah, mas irmão, mas eles estão em templos feitos de pedra. Sim, eles estão, mas porque ainda não teve alguém para falar para eles que aquilo é errado. Mas a partir do momento que a pessoa ela recebe a verdade e ela não deixar, tá? E ela não deixar de fazer o errado, aí já é outra coisa. Mas enquanto a pessoa ninguém chegou, não foi, o Papai do Céu ainda não enviou uma pessoa para falar ali, sabe? A pessoa pensa que aquilo é tudo certinho, tá tudo correto, entendeu? Beleza. Então a gente nunca pode fazer isso, porque pode haver pessoas ali que realmente entrou em conexão com o nosso Yarro e tá falando. E não nas outras línguas, mas está falando nessa língua que nós vamos falar agora, tá? Pode, tá falando, pode, tá? Porém, não pode haver escândalos, tá? Porque tá escrito isso, não pode haver escândalo. Beleza. Acho que isso aí, essa parte ficou bem bacaninha. Eu vou passar aqui sobre essa última parte. É assim, lembrando, pessoal, mesmo se você desconfiar que a pessoa está falando aquilo por um momento de euforia, por um momento de querer simplesmente se mostrar, dizendo que fala na língua dos anjos, na língua de Yarro e tudo mais, simplesmente a única coisa que a gente podemos pensar ou falar é o seguinte: eu acho que aquela pessoa ela está no momento de euforia, que aquilo ali não realmente está acontecendo. Ponto final. A gente nunca pode falar, porque a gente nunca vai ter certeza disso. A gente não pode falar algo que pode estar ocorrendo da parte do Criador, do Yarro, fala que aquilo é do demônio, porque isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, e isso não tem perdão. Então, por regra, o que o irmãozinho aqui, Jeff, fala? Regra básica. Está acontecendo aquilo ali, se você acha que aquilo, para mim, é uma grande parte, não é, tá? Mas eu nunca posso falar que aquilo é coisa do cão, do capeta, porque eu vou estar blasfemando contra o Espírito Santo. Mas por quê, já? Porque eu não sei se realmente aquilo é verdade. Vai que aquele irmão ainda não sabe de verdade nenhuma e conseguiu uma conexão com o Pai. E se eu falar que aquilo é do demônio, eu vou estar blasfemando contra o Espírito Santo e eu vou ser condenado, porque não tem perdão contra o Espírito Santo, tá? Os fariseus, quando falaram para Yahushua, né, que ele estava fazendo as coisas em nome do demônio lá. E o que ele falou? Todo aquele que blasfemar, né, contra ele mesmo ainda ia ser perdoado, mas blasfemar contra o Espírito de Santo, o Espírito de Yarro, o Espírito da verdade, não pode ser perdoado, não terá perdão. Então, beleza, regrinha mais uma vez, regrinha do irmão Jefferson. Tá acontecendo? Deixa acontecer ali, beleza?
cada um no seu canto. Se você pensar que não é de verdade aquilo, simplesmente fala, olha, eu acho que isso aí não tá acontecendo, e ponto final. Não fique pensando nem falando que aquele negócio é do capeta ou não, porque a gente nunca sabe, tá? Beleza? Mas vamos ler aqui, né? A passagem é 1 Coríntios, capítulo 14. Vou estar lendo o verso 2 e o 4, tá? Como assim, com uma explicaçãozinha aqui, fica bem legal. 14, verso 2. Porquanto, quem fala em língua... Isso aqui é Shaul, tá? Paulo, que a gente conhece como Paulo. Portanto, quem fala em línguas desconhecida não fala a homens, senão, né, Elohim, né? Porque nenhum homem o compreende, mas no Espírito ele fala, né, sobre mistérios, sem escândalos. Regrinha, sem escândalos. Continuando. Opa, desculpa. Só uma explicaçãozinha rapidinho. Estas línguas são línguas celestiais, reconhecidas de anjos limpos. Anjos limpos. Como referiram-se em... Isso aqui é 1 Coríntios 13:1, né? Por que limpos? Aqui ele dá referência, né? Que para entrar no reino do Criador, né? Nós temos que ser que nem crianças inocentes, limpos, tá? Nenhum homem pode entender, né? Entender essa linguagem de oração, como não é falado no mundo, mas no reino de espírito, né? A parte espiritual, Yahweh permite alguns, vamos falar assim, mas não que todos crentes recebam a linguagem de anjos celestiais, tá? Por quê? Isso aqui existe dons, tá? Dom da palavra, dom do louvor, tem vários dons, tá? Alguns vão ter essa conexão aí com Yahweh, né? Falar em línguas. Mas ele fala assim que é melhor profetizar, porque quando a gente profetiza, o que acontece? Olha, ele fala aqui no verso 4. O que fala em línguas desconhecidas, a si mesmo se edifica, porque você vai estar com uma conexão, né, com o nosso Pai. E pessoal, por favor, vão para o seu quarto, vão para sua casa, sabe? Tenta não fazer escândalo para outras pessoas não pensarem que as pessoas são loucos e tudo mais. Não, é você e o Pai. Sem escândalo, é uma conexão entre você e Yahweh, tá? E ele fala assim, mas o que profetiza edifica a congregação israelita, tá? Nós todos. Nós estamos congregando, né? Congregar é o quê? É algo espiritual, é do alto, várias pessoas, espiritualmente do alto. E onde tiver 2, né? Ou 3 ou mais, o próprio, né? Fala, eu e Yahushua, né? Estarei ali presente, eu creio nisso. Eu acho que isso aí ficou bem entendido, né? Bem entendido. Estudo rápido, bem compreensível a todos. Um Shabbat Shalom, né? Para todos. E até o próximo estudo. Espero que tenham gostado. Eu deixei bem simples. Eu sei que falta ainda muita coisa para isso aqui, mas eu deixei de uma forma bem simples para todos entenderem. Todos os que estão entrando agora, né, na fé de Yahweh, e aqueles que já estão mais tempo, tá? Tá bem simplesinho, pessoal, bem simplesinho, sem delongas, tá? Eu espero que o Shabbat de todos sejam bons, né? Quem não guarda, um excelente final de sexta-feira, um bom sábado, um bom final de semana, e para quem guarda, um ótimo Shabbat. Yahushua esteja sempre com todos nós, hoje e para sempre. Até a próxima.